Queridos, o tema que nós trazemos hoje é como, e é uma pergunta da nossa ministração dessa noite, é como você enfrenta as tempestades da vida. Então, como você enfrenta, como nós enfrentamos as tempestades da vida? E a pergunta também que eu faço é se você já enfrentou alguma tempestade na sua vida. Não é tempestade com grande chuva, com ventos fortes, não. Não é uma tempestade física que eu vou falar hoje à noite, não é uma tempestade física que nós vamos ministrar hoje e a qual eu acabei de perguntar a vocês se vocês já enfrentaram alguma tempestade na vida, ou se estão passando por alguma tempestade na vida. Eu estou falando aqui, queridos, de situações que nós passamos na vida e que são situações que nos levam a nós nos abalarmos com aquela situação. E essas situações, essas tempestades, elas têm algumas características. Em primeiro lugar, as tempestades da vida, elas são normalmente inesperadas, não é? Muitas vezes, ou quase sempre, essas tempestades nós não esperamos. Essa semana nós tivemos em Fortaleza aquele prédio que caiu, né? E que mesmo que vocês, com certeza, eu estive lá, inclusive, orando, fui lá uma noite, orei, juntamente com o pastor Salomão, não é? Tinha um grupo maravilhoso da Igreja Universal, fazendo um trabalho maravilhoso lá, irmãos. Estavam servindo as pessoas, não é? Um trabalho, poxa, no meio de uma situação dessa, a gente vê que ainda tem muita gente com amor no coração, muita gente solidária. Nós vemos a solidariedade humana, porque a solidariedade humana está no coração das pessoas, porque as pessoas foram feitas por Deus, não é? Mesmo uma pessoa que não crê em Deus, é uma criatura de Deus e tem traços de Deus ainda no seu caráter. E vocês viram que mesmo aquelas colunas desgastadas pelo tempo, mais de 40 anos aquele prédio tinha, mesmo assim as pessoas que estavam morando naquele prédio, elas não esperavam que aquele prédio caísse. E ele caiu da noite para o dia, foi coisa de segundos. Nós vimos imagens, assim, minutos, segundos antes da queda do prédio, né? Teve um pai e uma filha que morreram nessa tragédia, e eles estavam morando há pouco tempo. Na verdade, eles estavam esperando um outro apartamento, e uma amiga deles, que morava, foi para Portugal e cedeu o apartamento para eles morarem. E eles estavam aqui na praia, quando a moça sentiu falta de um livro, não é? O pai tinha 60 anos e ela 31. E eles foram buscar um livro. Chegaram por volta de 9h30, lá 10h30 o prédio desabou. Então, normalmente essas tempestades da vida que nos assolam são inesperadas, são da noite para o dia. Uma enfermidade, às vezes a pessoa está boazinha e da noite para o dia tem um diagnóstico de um câncer. E às vezes eu já tive amigos que morreram assim, 2 amigos médicos, amigos meus, que eles morreram assim, que em coisa de 2 meses, entre o diagnóstico... Que zoada é essa, hein? Opa, tá bom. Entre o diagnóstico e o falecimento deles. Então, é rápido, às vezes uma enfermidade, às vezes uma crise no casamento, não é? Às vezes uma crise, o casamento está ali mais ou menos, e de uma hora para outra vem uma crise dentro do casamento, acontece alguma coisa que abala o casamento. Ou então você está empregado e da noite para o dia o patrão chega um belo dia e manda você ir para o RH.
Então, são situações, queridos, essas tempestades, que chegam na vida de uma pessoa sem mandar recado, não é? Sem pedir licença. Às vezes um ente querido da gente morre, porque para morrer só precisa estar vivo, não é assim que dizem? Às vezes o cara está bonzinho, rapaz. Aí tem um infarto, cai duro no chão, morreu, né? Eu vi uma imagem um dia, não sei se vocês viram na internet, um pregador teve uma morte gloriosa, né? O cara estava pregando, o senhor de cabelo branco, e ali caiu e ali morreu mesmo, né? Então, não pede licença, né? As tempestades na vida da gente, algumas vezes, elas acontecem assim, de surpresa. E quando vem essa tempestade, essa situação, elas têm força realmente para abalar a gente fica abalado, porque nós somos seres humanos, nós temos uma alma que sente saudade, sente a perda, sente a dor, sente a angústia. E eu costumo dizer que a maior dor não é a dor física, a maior dor é a dor da alma. Vocês imaginam como é que não estão essas pessoas essa semana aqui, que perderam tudo, irmãos? A pessoa acordou de manhã com prédio, com apartamento, com os móveis, com carro, com tudo, com roupa, com documento, com entes queridos vivos e rígidos, cheios de vida ainda, uma pessoa com 31 anos de idade, cheio de vida, 60 anos, cheio de vida, 80 anos, cheio de vida. Né? Ninguém quer morrer assim. Então, da noite para o dia, a pessoa, da hora para outra, fica sem casa, sem documento, perde as fotografias, perde os álbuns, perde tudo de uma hora para outra. Isso não tem ninguém, irmãos, que tenha condições emocionais, fortaleza e força emocional, que não se abale com uma situação dessa, não é? Então, a pergunta que eu faço para você já se sentiu assim em algum momento da sua vida? Em segundo lugar, as tempestades da vida, elas são perigosas. Algumas situações são extremamente perigosas, são extremamente ameaçadoras. São situações que tiram a nossa paz. São situações que desestruturam qualquer um, irmãos. Qualquer um fica, na verdade, desestruturado diante dessas situações. E em terceiro e último lugar, as tempestades da vida são quase sempre inadministráveis. Ou seja, são situações que nós não damos conta. São situações que normalmente são maiores do que a capacidade das nossas forças. São problemas que nos deixam com a sensação muito grande de impotência diante daquela situação. Então, as tempestades na nossa vida, ela, na verdade, muitas vezes, ou quase sempre, na vida dos cristãos, não vem para nos destruir, de forma alguma. Muitas vezes, Deus permite essas situações para que nós possamos aprender alguma coisa, para nos ensinar alguma coisa. E eu quero dizer aqui hoje que nós podemos aprender com as tempestades que assolam a nossa vida. Nós podemos usar essas experiências, na verdade, para nos fortalecer a nossa fé. Então, a pergunta que eu faço, você está preparado hoje, pronto para aprender com as tempestades da vida? Marcos 4, 35 a 41 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa do barco, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando,
repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. Aleluia! E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus, que história, que narrativa linda, irmãos, que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos ministrando hoje, de qual é o segredo de nós enfrentarmos as dificuldades da vida, as tempestades da vida. Porque aí, primeiro, eu quero dizer uma coisa para vocês: ninguém aqui está vacinado contra isso. Ninguém aqui está vacinado contra os problemas da vida, contra essas tempestades que vêm e que nos alcançam, e que não dependem da nossa vontade, e que quando estamos diante dessas situações, nós nos sentimos impotentes, incapazes de resolvê-las. Então esse texto fala, irmãos, que é muito conhecido, que Jesus entrou num barco com seus discípulos, lá no mar da Galileia. E naquela oportunidade que Jesus entra naquele barco, com os discípulos, se levantou uma grande, o quê? Tempestade. Jesus estava num barco, dentro de um mar, mas nem por isso deixou de que se levantasse uma tempestade. Não é pelo fato de nós termos um relacionamento com Jesus que nós estamos vacinados para sermos alcançados pelas tempestades da vida. Quem é que estava naquele barco? Era o próprio Jesus. E aí se levantou uma tempestade com um grande temporal de vento, as ondas se arremessavam contra o barco, ao ponto de quase aquele barco ir a pique, porque a água estava entrando no barco. E, pasmem os senhores, Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo. Mas, na verdade, o único que podia dormir naquele barco no meio de uma tempestade foi Jesus. E ele estava dormindo, irmãos. E aquela tempestade enorme, nada de Jesus acordar. E os discípulos gritaram para ele: mestre, o senhor não se incomoda com essa situação? O senhor não se importa que nós vamos morrer aqui no meio desse mar, desse lago, em meio a essa tempestade? Muitas vezes, irmãos, as pessoas que conhecem a Deus, mas que quando se encontram no meio de uma situação dessas, de uma tempestade na vida, elas ficam e se sentem, têm essa mesma impressão de que Jesus está dormindo no barco, de que Jesus não se importa com aquela situação, que Jesus está indiferente com aquela situação. Mas eu quero dizer para você que Jesus não está indiferente com situação nenhuma que você possa estar passando. Aleluia! Jesus não está indiferente com a tempestade que tem assolado a sua vida. Jesus não está indiferente. Não há uma só lágrima que tenha caído dos seus olhos, minha irmã e meu irmão. Não há uma só lágrima que tenha caído dos seus olhos, se você hoje está aqui nos visitando, que tenha passado, batido dos olhos da percepção de Jesus. Ele é um Deus que quer caminhar comigo e com vocês. Ele é um Deus que se importa de verdade com a sua dor e com a sua angústia.
Tal é isso que a Bíblia diz que ele despertou. E a primeira coisa que ele fez foi repreender o vento. E pasme os senhores, o vento se aquietou. Então eu quero dizer uma coisa para vocês: há um Deus nos céus e na terra que tem poder para aquietar essa tempestade que porventura você esteja passando. Há um Deus que tem poder sobre os mares, sobre os ventos. Há um Deus que tem poder diante das situações pelas quais você esteja passando, de tempestade na sua vida. E Jesus repreendeu-os e disse assim: por que vocês são tímidos? Por que vocês não têm fé? E a Bíblia diz que eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros uma grande verdade: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus, irmãos. Quero dizer para você, meu querido, que entrou aqui hoje, que há um Deus que está olhando para a sua situação e para a sua vida. E é um Deus todo-poderoso. Esse Deus, ele tem poder para aquietar os ventos e aquietar o mar. Esse é um Deus que é Senhor sobre todas as coisas. Aleluia! Então nós devemos aplicar à nossa vida, essa história que eu acabei de narrar. Queridos, esse pequeno barco representa a sua vida frágil. Esse pequeno barco representa a fragilidade da sua vida. Porque, na verdade, nós somos frágeis. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas você é frágil. Você pode ter todo o sucesso do mundo, mas você continua sendo frágil. Você pode ter dinheiro para comprar tudo que o dinheiro puder comprar, mas você continua sendo frágil. Se o seu coração passar mais de 4 minutos sem bater, morreu. Nós somos frágeis. Todos os homens nascidos aqui na terra são frágeis. Da mesma forma como frágil era aquele pequeno barco. Irmãos, nós somos um pequeno barco. Veja o tamanho do universo, queridos. O que é o homem? A Bíblia diz, para que Deus se lembre dele. O que somos nós, diante da grandeza desse imenso universo? Nós somos frágeis, irmãos. E pasmem os senhores, ainda há pessoas no alto da sua arrogância que pensa que não é frágil, que pensa que nunca vai morrer, que pensa que nunca uma tempestade pode bater na sua porta, que só vai bater na porta do vizinho, só vai bater na porta do amigo, só vai bater na porta do parente longe. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que o seu barquinho é frágil, que você é frágil diante das imensas possibilidades que possam acontecer na sua vida. Essa semana a nossa filha Rebeca sofreu um assalto. Ela estava tirando a carteira de motorista e estava saindo da autoescola e estava esperando o Uber, foi olhar no celular dela e um rapaz passou e quis pedir o celular dela. E pasmem vocês, ela não reagiu. E eu não recomendo ninguém reagir, mas isso é uma impulsividade. A gente nunca sabe como é que a gente vai reagir. Eu digo que eu não quero reagir, mas muitas vezes a gente não sabe. E ela reagiu, ainda quis brigar com o rapaz, o celular caiu no chão e ele pegou, saiu correndo. E o rapaz do Uber, que ela estava pegando, saiu correndo atrás e pegou esse rapaz. E conversando, hoje a Angélica me dizendo que o rapaz do Uber disse, olha, eu corri porque eu me lembrei que eu tenho uma filha da mesma idade dela. E eu me lembrei da minha filha, louvado seja o nome de Jesus. Amém, irmãos? E pasmem os senhores, inicialmente se achava que esse moço fosse apenas um moço que vivia na rua,
mas, na verdade, ele tinha um mandato de prisão aberto para ele, porque ele matou um advogado aqui em Fortaleza, ali, e uma dívida de R$400 mil. Eu até me lembro desse fato, foi ali na Dom Luiz. E no outro dia ele desceu para o presídio. Então nós estamos, irmãos, eu tenho 5 filhos. Todos os dias eu oro para Deus protegê-los, os nossos filhos, não é? Nós aqui somos uma família, eu oro para Deus proteger vocês. Todos vocês, sempre que eu oro, eu estou orando pela igreja, para que Deus proteja, para que Deus envie os seus anjos, para que Deus nos dê o livramento. Mas nós estamos no nosso pequeno barquinho. Ali, ela me ligou, o pai foi assaltado, e já estava dentro do carro da polícia, o rapaz lá dentro daquele lugar onde bota os presos, e ela na frente com os policiais. Então, é assim, da hora para outra, acontecem essas situações. O mar representa tudo aquilo que nos rodeia, o mundo que nos cerca, do qual nós não podemos escapar, porque nós estamos nele. Nós não somos desse mundo, mas estamos nesse mundo. Nós moramos no Brasil, num país onde impera a violência, num país onde impera a desigualdade social. Fortaleza é uma cidade desigual, irmãos. Nós temos no Meireles, na Aldeota, o IDH, que é o índice que mede a boa vida, a qualidade de vida de um país como a Noruega. Mas nas periferias, o IDH é quase o da Somália. Nós vivemos num país injusto. Nós vivemos num país que não dá a oportunidade às pessoas de serem educadas, de prosperar na vida. Então nós vivemos à mercê aqui no Brasil de tudo isso. Nós não podemos escapar disso. E a tempestade representa os problemas da vida. Como eu já falei, as circunstâncias adversas que nos sobrevêm no dia a dia. E o discípulo que está no barco sou eu e vocês. Nós somos. Esses discípulos no barco, irmãos, somos nós. Que muitas vezes, diante das adversidades da vida, duvidamos do amor de Deus, duvidamos da graça de Deus, duvidamos do favor de Deus, duvidamos de que Deus é amor e que Deus é bom. Que muitas vezes, quando nós estamos em meio às tempestades da vida, nós desaparecemos da igreja, nós abdicamos da fé, nós deixamos a percepção de que nós temos um Deus amoroso e bom. Então, nós podemos, diante das tempestades da vida, estarmos em uma destas 3 situações. Primeira situação, não ter Jesus no barco. Infelizmente, há inúmeras pessoas que não têm Jesus no barco no meio de uma aflição. E eu fico imaginando como é que dá conta. Por isso muita gente se suicida hoje. Por isso tem muita gente deprimida. Por isso que tem muita gente se entregando ao álcool, à droga. Porque em meio à tempestade, você pode não ter Jesus no barco. E se Jesus não estiver no barco da sua vida, jamais você vai poder exercer aquilo que agrada a Deus, aquilo que é a chave que abre todas as portas, que é a fé. E se você, diante das adversidades da vida, das tempestades da vida, dos problemas existenciais, da perda de emprego, da morte de um ente querido, de um diagnóstico fatal, de um problema grave no seu casamento, de um problema grave com seu filho, se você não tiver Jesus no barco, eu quero lhe dizer que você, infelizmente, vai estar condenado ao fracasso. Terceira situação é ter Jesus no barco, mas, mesmo assim, você vivendo, sofrendo, atormentado, ansioso e com medo, em meio aos temporais. Porque os discípulos tinham Jesus no barco,
Mas tem muita gente com Jesus no barco, vivendo como se Jesus não estivesse no barco. Há pessoas que têm Jesus no barco, mas vivem sem que Jesus estivesse no seu barquinho, por falta de fé em Jesus. Mas existe, glória a Deus, uma terceira situação, que é ter Jesus no barco e confiar plenamente na sua pessoa e na sua palavra. Irmão, o que Jesus falou, está falado. O que saiu da boca dele vale hoje, vale amanhã, valeu ontem e valerá até depois de amanhã, até os confins da terra. Deus nunca mudou. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Josué, de Elias, é o mesmo nosso Deus. Ele está aqui hoje à noite. Ele nunca mudou. Então, esse terceiro grupo pode descansar na certeza de que ele jamais falhará. Glória a Deus. E o conselho que eu dou para vocês hoje é que se Jesus está no seu barco, você pode dormir como Jesus dormiu no meio das tribulações e das tempestades da vida. Porque as situações, irmãos, perdoe, as situações na vida que nós não podemos fazer nada. E Jesus mesmo diz, sem Ele, sem mim, nada podereis fazer. Há situações na vida que você não dá conta com a sua força, que o seu dinheiro não vai resolver, que as suas amizades não vão resolver, que a sua fama não vai resolver, que nada vai resolver. Mas se você tiver Jesus no barco, você tem aquele que até os ventos e até as tempestades, diante da sua voz, elas têm que obedecer. Aleluia! Jamais ele vai falhar. Jamais ele vai lhe abandonar. E assim você vai viver, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tempestades, você vai viver a vida que Ele tem para você. Uma vida intensa, uma vida segura, uma vida verdadeira e uma vida de vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Então, queridos, quando o problema é maior do que a nossa força, quando nós não temos capacidade nem estratégia para resolver a situação, nós precisamos olhar para Deus e depender dEle. Pois quando a tempestade está fora do nosso controle, certamente ela jamais vai estar fora do controle de Deus. Glória a Deus, jamais estará fora do controle do nosso Deus. E Mateus 28, 20b diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Irmãos, a única coisa que Jesus nos prometeu é que no meio das tempestades da vida, Ele nunca, nunca vai nos faltar. Muitas vezes, Jesus, Ele não promete que nós não vamos passar por situações difíceis. Mas Ele promete que em meio às situações difíceis da nossa vida, Ele vai estar conosco, Ele vai ser o nosso companheiro. Glória a Deus. Ele vai estar conosco nos momentos difíceis da vida. Ele é um amigo mais chegado que o irmão. Você sabe quando é que você conhece um amigo? Não é na festa. Sabe como é que você conhece se a pessoa é sua amiga de verdade? É na hora da aflição. Na hora da aflição você sabe com quem você pode, na verdade, contar. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui hoje. Todos podem faltar e falhar com vocês. Mas eu garanto uma coisa. Que esse Deus que está na Bíblia, Ele não vai deixar ninguém. Ele não vai faltar. Ele vai estar com você. Amém?
Salmos 91:7 diz assim: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. O Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. No dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para todos sempre. Amém. Vamos ficar de pé, amados. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé. Eu queria orar agora. Primeiro pelas pessoas que estão aqui hoje e que ouviram essa mensagem simples de um homem simples. Mas uma mensagem bíblica. E eu quero orar por você que entrou aqui hoje e está passando, enfrentando alguma tempestade na sua vida. Você diz: pastor, eu estou no meio de uma tempestade tão grande. Assim como aqueles discípulos de Jesus, eles estavam no meio de uma tempestade também. Mas eu quero orar pela sua vida. Eu quero fazer uma oração porque eu creio num Deus de milagres. Eu creio, irmãos, num Deus de milagres. Mas eu creio também num Deus que mesmo que o milagre não aconteça, Ele vai estar sempre com você. Ele nunca vai te abandonar. Eu queria cantar hoje uma canção muito conhecida, muito antiga, mas muito verdadeira. Eu queria cantar com vocês uma canção lá, já fazem muitos anos que ninguém canta. Eu acho que nós nunca nem cantamos aqui. É uma canção que diz assim: segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Eu quero que você que entrou aqui hoje no meio de uma tempestade da vida, saiba que você tem um Deus que você pode segurar nele. Se você está passando por uma tempestade, enquanto nós adoramos, eu queria que você saísse, que eu quero orar por você. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Vai sair aqui a letra, né? Se as águas Do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Se as a tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Vamos lá, é mais rápido. Pois ela te sustentará. Quero ouvir vocês. Quero ouvir vocês. Não temas, Levanta a tua mão, adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura
Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Todos. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes pra trás. Segura na mão de Deus e vai. É outra estrofe agora. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero orar por vocês, amém? Pai bendito e santo, eu quero te louvar por essas vidas que vieram à frente, meu Deus. Eu quero te pedir que assim como aqueles discípulos no barco, Deus, eles possam aprender que eles podem confiar em fé em Jesus. Eles possam confiar que Jesus, estando no barco, ó Deus, nos montes e nos vales, nos momentos de alegria, mas nos momentos também de dor, o Senhor vai estar com eles, protegendo-os, Pai, alegrando o coração deles, Senhor. Ó Deus, operando maravilhas na vida deles, verdadeiros milagres, Senhor. E nós queremos te agradecer por isso, ó Deus, e assim como o Senhor, com a sua palavra, aquietou ali aquele mar enfurecido, ó Deus, aquele vendaval que se levantou ali no mar da Galileia. Eu também, Senhor, usa a minha boca profética para dizer para essas tempestades da vida, que elas cessem, Pai, na vida dos meus irmãos, e que haja bonança, que haja um milagre, Senhor, que haja intervenção dos céus com relação à vida deles, meu Deus, porque eu te oro na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Pode ficar aqui, amados, ainda. Eu queria agora orar por pessoas que estão aqui hoje à noite, que ainda não convidaram Jesus para entrar no barco da sua vida. Eu quero convidar você que está aqui, que está naquele primeiro grupo, que está no meio da tempestade, da dificuldade, da dor, da perda, mas ainda não convidou Jesus para entrar no seu barco. E se hoje à noite, enquanto nós cantamos mais uma vez essa canção, se você quer convidar Jesus para entrar no seu barquinho, e se você está aqui hoje desviado, que pulou do barco, que pulou desse barco onde Jesus estava, esse apelo também é para a sua vida hoje. Se você quer voltar para o barquinho onde Jesus está, eu quero dizer que Ele está aqui hoje à noite, à sua espera. E eu quero dizer que Ele nunca desistiu de você. O Deus poderoso, que até os ventos e os mares obedecem, Ele está aqui nessa noite te chamando de volta, querido, para que você possa convidá-lo a entrar no barquinho da sua vida de novo. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você, e você comigo. Lá no Oriente, só pessoas que tinham muita intimidade é que comem juntos. Jesus quer voltar a comer na sua mesa e você comer na mesa com Jesus. E essa é uma oportunidade, você que está desviado, de hoje se reconciliar com Jesus. E se você está aqui hoje e ainda não tem Jesus no seu barco, eu quero hoje que você também venha à frente, convidando Jesus para entrar no barco da sua vida. Vamos cantar mais uma vez todos a canção que nós acabamos de cantar. Aleluia. Se as águas Pode vir, queridos, em nome de da Jesus. vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus
vai. Se a tristeza desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura. Você pode sair do seu lugar, querido. Você que não convidou ainda Jesus para o seu barco, essa é a oportunidade. Vem aqui à frente e faça uma decisão pública por Jesus hoje à noite. Aleluia. Tema, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Mais uma vez, meu irmão. E segura na mão de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. E não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer, meu Deus, nessa noite, por nós termos um Deus tão bom, tão presente, tão amoroso, tão real, que nós podemos, Senhor, passar por situações difíceis, quaisquer que forem elas. O Senhor vai estar conosco, Pai. Ainda que passarmos pelos rios, passarmos pelo fogo. Ó Deus, o Senhor não prometeu que não teriam águas, que não teriam tempestades. Pelo contrário, o Senhor disse que no mundo teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque o Senhor já venceu o mundo. E essa é a nossa vitória, meu Pai. Ó Senhor, o Senhor não prometeu que nós não iríamos para a cova dos leões, e nem nós deixaríamos de ir, ó Deus, para as fornalhas da vida. Mas o Senhor nos prometeu que o Senhor estaria ali conosco, porque quando olharam para aquela fornalha, não haviam 3, haviam 4, e o quarto tinha, ó Deus, tinha, Pai, o semblante de um Deus. Aquele quarto homem na fornalha era o Senhor, que estava ali poupando aqueles jovens daquela fornalha, daquele calor 7 vezes mais, Senhor, que foi preparado para eles. Senhor, nós não queremos hoje aqui te pedir que o Senhor nos prive de passarmos pelas dificuldades da vida, porque muitas vezes nós precisamos passar, porque muitas vezes essas situações são didáticas de aprendizado para a nossa vida. Quem somos nós para te pedir isso? Mas nós queremos, Senhor, que o Senhor esteja conosco em meio às tempestades dessa vida. E nós te agradecemos, porque temos certeza que o Deus que promete é aquele Deus que cumpre, é aquele Deus que faz. E te louvamos e te agradecemos isso, em nome de Jesus. Amém?